Estamos aqui no Augusto Galvão, aqui no palco, onde acabou de ocorrer a peça O que as meninas pensam. Com a peça O que os meninos pensam delas. Eu estou errando esse nome desde a abertura. Estamos aqui com atores, a direção e a parte técnica. Vamos saber deles aqui. Fiquei na parte da sonoplastia, que eu tentei buscar em certas tem partes de cada personagem tem uma certa música, que certa música chama o personagem, é do personagem. Por exemplo, o palco tem música dele, a Lai tem a música dele, a Cíntia Carolina, o Alexandre. Então eu tento buscar isso, para que nessa música se lembre do personagem, que a peça em si esteja aquela música da peça. Desculpa, você me pede ajuda, eu fico falando, enrolando. Desculpa mesmo. A questão da atuação. Você procurou se inspirar em algum ator, assim, o Reinaldo Gianecchini, por exemplo, para poder fazer seu personagem? Assim, eu tentei procurar aquele tipo de personagem, o típico galã, olhando muito em novelas como Malhação, até próprias novelas das 8, que sempre tem, né, um galã, mas ao mesmo tempo tentando conciliar o galã a aquele típico galã inteligente, tentando conciliar playboy e inteligente ao mesmo tempo, nem puxando muito para uma parte e nem para outra. Você adora bingo, professor, mestre, jogador de futsal, motoqueiro, adoro. Para você já tem um tempo a mais de teatro, tá, né? Qual foi assim a maior dificuldade para essa peça, mas também pode falar em geral. Assim, para essa peça não teve dificuldade não, porque os nossos personagens, eles eram adolescentes, jovens, e aí fica mais fácil você chegar numa pracinha e ter um monte de menina conversando, falando sobre o menino, falando sobre isso, sobre aquilo, e você vê assim o jeitinho que elas falam, todas afoitas, assim, sendo que a personagem dela é afoita e a minha já é inteligente, já é aquela coisa de que tem que ser certinha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não teve muita dificuldade, não. Carol! Carol, da festa da Mônica Gustavo! Então, eu queria que você falasse assim um pouco também em quem você se inspirou, que eu vi que também era bem característica seu personagem, né? Eu queria saber quem você se inspirou. Assim, eu me inspirei nas meninas de hoje em dia, né? Que você vê no dia a dia, muitas meninas assim, atiradinha, afoita, querendo avançar as coisas, sendo que não é ainda na idade. E para mim não teve dificuldade, assim, pela questão de ser a minha primeira peça, né? Teve um pouco de dificuldade por essa questão, por eu não ter experiência demais, suficiente para poder atuar com o Luane, que já tem um pouco de experiência mais do que eu, e o Wesley, que também tinha um pouco mais de experiência. E aí ficou aquela pressão, meu Deus, eu tenho que fazer o máximo de mim. Aí eu me dei o máximo de mim, fiquei sempre analisando a questão de novelas também, Malhação, as meninas tiradinhas e tudo. E fui pegando, puxando um de cada, assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E pronto, fiz meu personagem. Todo quer o quê? Todo quer pipoca? Todo quer popica. Eu gostei muito, muito mesmo desse seu personagem, da sua atuação. E eu percebi também algumas coisas que você falava, as pessoas repetiam, tal, as pessoas estavam interagindo mesmo. Então eu queria saber assim de você também alguns bordões, algumas coisas que você falou, como foi que foi para construir seu personagem, o jeito que também é bem característico, né? Obrigado. Foi muito interessante criar o Paco. Eu considero um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz. Agora, é também muito interessante a gente estar vendo o público reagindo com nossos bordões, aquelas frases que a gente fica falando toda hora. Muito interessante. Meu personagem, eu tentei criar baseado naqueles pessoal mais malandro, sabe?
não me inspirando em nenhum ator. Eu acho que o bom ator deve buscar nele próprio, criar o seu próprio personagem, entendeu? Muito interessante isso. Valeu? Agora com a Nildinha, que fez a direção da peça, né? Aí eu queria perguntar mais geral, assim, sobre a peça. Por que a escolha dessa peça? E pode falar sobre tudo. Veja bem, essa peça, apesar da gente já ter apresentado há 9 anos atrás, ela é uma peça muito atual, porque aborda um tema que vai estar sempre em alta, que é a questão da falta de personalidade de algumas meninas, né? E muitas vezes a questão do procurar a resposta para determinadas perguntas que elas possuem um pouco distante delas. A exemplo de uso da internet, a exemplo das revistinhas, que a gente realmente coloca bem em alta, né? Quando a gente lança o tema e traz justamente essa questão da internet. E há 9 anos atrás, a gente não puxou só a questão das revistas e tudo, não tinha muito essa questão de internet ainda, não estava em alta como está agora nesse momento. Então, eu senti a necessidade de até na questão de auxiliar, através do espetáculo, algumas meninas, algumas adolescentes da questão do comportamento. Porque muitas vezes elas não querem saber a questão de o que realmente os meninos pensam delas. Porque se elas realmente estivessem preocupadas em saber o que os meninos pensam delas, elas naturalmente se comportariam de uma forma que eles pensassem bem, né? Alguma coisa boa a respeito. Então é como se fosse uma questão de um alerta. Então essa peça, ela, para mim, é uma das melhores da gente. Eu posso chegar e dizer que é conteúdo, não. Eu acho que, para mim, é uma das melhores na questão do trabalho. Porque foi muito bem dividido os trabalhos aqui. O Wesley, já com Cegonha Boa de Bico, foi escolhido o melhor ator de 9 cidades de nossa microrregião, no Festival de Teatro do ano retrasado, né, em Senhor do Bonfim. Ele ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante. É interessante que foi com o espetáculo Cegonha Boa de Bico, e nós tínhamos 5 atores, e 4 dos atores foram premiados. Wesley, melhor ator coadjuvante, Maíra Bezerra, como a melhor atriz coadjuvante, Luane, como a melhor atriz de todo o festival, e o Ayrton Miller também, como o melhor ator de todo o festival. Certo. Eu queria falar que, realmente, quando eu vi a propaganda do espetáculo, eu confesso que eu olhei assim, eu digo, não está na Nildinha, no elenco, então deve ser uma peça fraca, tá? Aí são 4 novinhos, então não... Então, me surpreendi. Realmente, eu não conhecia. Foi bom você falar a questão dos prêmios que eles já receberam e tal, para todo mundo ficar sabendo, né? Que acho que a partir de agora, quando eu ver um deles aqui, ou todos eles participando da peça, agora é com tal, agora eu vou. Pois gostei muito. Queria agradecer aqui, eles já cansados depois de... Eu sei como é, depois de uma peça, deve estar cansados ainda ceder essa entrevista. E parabenizar todos. E acessem notazar.com.br, que lá vocês estarão à travessa de vocês. Mais alguma coisa? Pode falar. Nós aqui agradecemos ao Tazar, né, que tem feito também, a exemplo do Grupo Culturarte, tem feito um belíssimo trabalho em nossa cidade. Eu acho que se o Culturarte se destaca na questão de teatro, eu acho que vocês estão se destacando bastante no que vocês estão fazendo com relação à questão de imprensa, de informação, e de uma forma muito descontraída e muito leve. Muito obrigada à equipe toda do Tazar. Continuem trabalhando de forma divinal como vocês estão fazendo. Muito obrigada. E enquanto tiver atitudes como essa sua a vida inteira para trazer cultura para Campo Formoso, que eu não conheço uma outra maneira de cultura em Campo Formoso a não ser Culturarte, a gente vai estar assim divulgando, fazendo questão sempre. Muito obrigado. Obrigado. E palmas para eles agora da peça.